Abra comigo no Salmo 50, no verso 3, por favor. Salmo 50, verso 3, diz assim a palavra de Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Eu vou ler novamente. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e terra para julgar o seu povo. Pode se assentar. Irmãos, nós estamos diante de um salmo que contém 3 promessas grandiosas para as nossas vidas. Nós estamos vivendo o 5º dia dos 40 dias de milagres. Quem está fazendo os devocionais, quem está fazendo o seu propósito de jejum, quem está buscando ler a Bíblia, se encontrando com a chama do primeiro amor e ressuscitando muitas coisas espirituais da sua vida, tem percebido que Deus tem falado a cada dia de maneira muito profunda. Por que que nós fizemos este propósito? E você vai ver a gente falando nesses 40 dias muito sobre isso. Para que a igreja pudesse entender que, por mais que todas as aflições, guerras espirituais travadas, lutas e tantas coisas que nós temos vivido, coisas que até o nosso lado humano não entende, e muitas das vezes não compreendemos o que está acontecendo no mundo, para que a gente pudesse não se esquecer que é necessário nós fortalecermos a nossa fé. É necessário nós termos uma intimidade profunda, uma intimidade poderosa, para que tudo aquilo que Deus tem como propósito nas nossas vidas seja ressuscitado nesses 40 dias. Durante muito tempo, a gente deixou com que a frieza e a tristeza entrasse no nosso coração. Os efeitos desta pandemia não foram só econômicos. Os efeitos desta pandemia não foram sociais, ou somente na área de saúde do nosso país, não. Os efeitos dessa pandemia afetaram e têm afetado a vida espiritual de muitas pessoas. E esses 40 dias foram feitos para que você tenha um encontro novamente com a sua intimidade. É claro que muitas pessoas talvez não estão dando a mínima ou não trouxeram esse projeto para dentro do seu coração. Mas aqueles que estão trazendo o projeto para dentro do seu coração, você precisa entender o principal motivo desse projeto. E o principal motivo desse projeto é trazer você de volta. É trazer você a viver as experiências que você vivia com Deus. É trazer Deus para dentro da sua vida, e por mais que você tenha vivido dores, essas dores não sejam apagadas. Outro dia eu conversava isso com uma pessoa: a dor não se pode apagar. As coisas que nós vivemos, nós não vamos se esquecer do dia para a noite, mas que seja um bálsamo do Senhor. E aquilo, quando você se lembra, ou você vai se lembrar daquela situação, aquilo não vai te trazer dor. Então nós precisamos lembrar das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Muitas das vezes a gente acha que milagre é uma coisa comum. Não, milagre é uma coisa sobrenatural. E muitas das vezes o milagre não vai acontecer onde nós queremos, mas ele vai acontecer nas nossas vidas em determinados momentos. Se você fechar os seus olhos aqui agora e você começar a lembrar os milagres que Deus já fez na sua vida, você vai ver que muitas vezes
Os milagres aconteceram onde você nem esperava. Então nós precisamos ter isso dentro do nosso coração queimando. O milagre é uma expectativa que a igreja precisa ter. O milagre é uma esperança que a igreja não pode perder. O milagre é um anseio. O milagre é um alvo que a igreja jamais pode perder. E eu tenho visto, por tantas atrocidades que nós temos visto nesse mundo, por tanta dor, por tanta lágrima, infelizmente a tristeza tem roubado de você a certeza do seu milagre. Mas eu quero falar aqui sobre 3 promessas que vão acender a chama do milagre nas nossas vidas novamente. O primeiro versículo diz que Deus, Ele quebra o seu silêncio. Se Ele quebra o seu silêncio, é porque em alguns determinados momentos das nossas vidas, Ele vai estar em silêncio. Em algum determinado momento das nossas vidas, Ele não vai fazer o que nós queremos. Em alguns momentos das nossas vidas, nós vamos ter que conviver com esse silêncio. Em alguns momentos das nossas vidas, nós não vamos entender por quê. Por que que Deus está abençoando um e não está abençoando o outro? Por que que há um silêncio, pastor? Nós precisamos entender isso. Se esta promessa diz que Deus quebra o seu silêncio, é porque há esse silêncio. Muitas vezes eu já tive esse silêncio na minha vida. Eu queria que fosse da minha maneira. Eu queria que fosse do meu jeito. Eu queria que as coisas acontecessem na dinâmica das minhas vontades, no meu tempo. E eu percebi que isso não ocorre da nossa maneira. Deus pode sim quebrar os silêncios, já quebrou o silêncio na vida de muitos aqui. Ou na vida de todos. Quem aqui não viveu milagres? Mas o tempo determinado é por Deus. Eu não estou dizendo para você que 40 dias, olha, dentro desses 40 dias, ou quando terminar esses 40 dias, o milagre vai ser assim instantâneo, estralar os dedos. Isso seria de forma leviana da minha parte, porque as coisas acontecem no tempo de Deus. Mas esse ambiente que nós criamos, esse ambiente de busca, esse ambiente de viver o milagre, esse ambiente de buscar este milagre, ele pode sim quebrar o silêncio, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E eu tenho certeza que há muitas pessoas aqui que você tem vivido este silêncio, esse silêncio tem te incomodado. Esse silêncio tem deixado você triste. Esse silêncio tem trazido angústia para você. Esse silêncio tem trazido dores. Esse silêncio tem feito você até questionar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O dia que Deus determinar a quebra do silêncio, vai ser no tempo e na vontade dele. O povo de Israel viveu 450 anos, mais do que isso, escravo. Imagine quantos questionaram e quantos duvidaram da promessa. Quantos falaram, quando esse silêncio vai ser quebrado? Quando essa geração vai ver? Porque a geração que se foi não viu. E quando a minha geração vai ver? Imagine o avô passando, o bisavô passando, o avô passando, o pai passando, e o silêncio não era quebrado. O fato de o silêncio não ser quebrado não quer dizer que Deus se esqueceu de você. Não quer dizer que a tua oração não provoca milagre. Não quer dizer que a tua oração ela é infrutífera. Não, pelo contrário.
Escute bem, o silêncio de Deus é também uma preparação. O silêncio de Deus é também um aprendizado. O silêncio de Deus é também uma dependência. Porque se Deus fizesse tudo o que nós quiséssemos, na hora, no nosso tempo, na nossa hora, se transformaríamos em pessoas mimadas. E não é assim que acontece. O que nos resta entender é entender este silêncio e esperar a manifestação da glória. Quando a geração começou a ver os sinais, quando a geração começou a ver a manifestação, quando aquele povo de Israel começou a ver que estava muito próximo de o silêncio ser quebrado, eu fico imaginando eles falando assim: o meu avô tinha razão, o meu bisavô tinha razão, o meu pai tinha razão, os meus antepassados tinham razão, o silêncio está se quebrando. Eu fico imaginando eles na frente do Mar Vermelho, vendo o mar se abrindo, a emoção, os olhos cheios de lágrimas, olhando e vendo aquilo. E eles dizendo assim: puxa vida, o silêncio foi quebrado. O silêncio foi rompido. O silêncio já não existe mais. O Deus de Israel fala por nós. Mas nós não entendemos muitas das vezes esse silêncio. E aí entra uma coisa perigosa que eu quero te ensinar aqui. Quando nós falamos para Deus, e na ceia nós usamos muito esse termo: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Você tem noção do poder que é essa oração? Eu vou desenhar para você. Quando você diz assim: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, você está dizendo: toma o controle de tudo. Não é mais do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é mais da sua maneira, não é mais como você quer, é do jeito de Deus. E muitas das vezes Deus vai querer silêncio. Deus não vai querer te dar aquilo na hora que você quer. Deus não vai falar com você na hora que você quer ouvi-lo. Deus não vai manifestar na hora que você quer que Ele se manifeste. Mas você precisa entender que se existe um silêncio, e Deus tem poder de quebrar esse silêncio, espere o tempo oportuno disso. Amadurecer espiritualmente é esperar o tempo oportuno disso. Chega uma hora que o silêncio é quebrado. Uma vez uma moça chegou para mim e falou: pastor, eu estou há 4 anos na igreja. Eu falei: que bacana. Ela falou assim: 4 anos eu aprendi muito, pastor. Eu trago um caderno, todo domingo eu anoto tudo que o senhor fala, mas eu tenho uma dúvida. Eu falei: fala. Ela disse assim: desde o primeiro dia da igreja, que eu pisei na igreja, eu faço um pedido a Deus. E eu falei assim: desculpe perguntar, mas para te ajudar, eu preciso saber. Ela falou assim: eu faço um pedido para o meu pai se converter. Eu falei para ela assim: você faz o pedido para o seu pai desde o primeiro. Eu falo: pastor, todo culto. O senhor já percebeu que eu venho dia de semana, que eu venho no final de semana? O senhor já percebeu que eu venho nas vigílias? Nós tínhamos um grupo de evangelismo. O senhor percebeu que no grupo de evangelismo eu estou lá? Em todas as orações eu faço esta oração: eu quero a conversão do meu pai. E eu não entendo por que isso não aconteceu aí. O senhor me desculpe, eu não estou blasfemando, longe de mim. Mas eu quero entender por que esse silêncio. Porque nenhum sinal da resposta da minha oração. Eu falei para ela assim: querida, você entregou isso para Deus? Ela falou: eu entreguei, pastor. Quando você entregou, Ele te deu o prazo de quando isso ia acontecer? Ela falou: não. Eu falei: então espere. Eu fui embora daquele lugar. Outro dia, eu olhando, porque quem cuida das minhas redes sociais é outras pessoas, eu nem Facebook tenho. Aí eu peguei, entrei em um dos que eu tenho e fui pesquisar. Às vezes dá esse negócio da gente pesquisar como estão as pessoas.
que nós convivemos, e eu fui pesquisando um, fui pesquisando outro. Coloquei lá e através de um amigo a gente acha outro, e fui vendo. Cheguei nessa menina. Ela batendo uma foto com o pai na igreja. Eu não tinha um WhatsApp dela, mandei um direct para ela e falei assim: querida, você lembra de mim? Claro, pastor, tal. Falei, eu estou feliz porque o seu pai se converteu. Ela falou, pastor, depois de 9 anos, o silêncio foi quebrado. Isso me chamou a atenção porque quando eu preparava essa palavra hoje, eu já pregava essa mensagem lá atrás. E ela guardou essa mensagem, é difícil. Às vezes você pergunta para uma pessoa na quarta-feira o que foi pregado no domingo, ela não lembra. Mas ela guardou a palavra. O silêncio foi quebrado. Irmãos, escute o que eu vou falar aqui. Existem momentos nas nossas vidas que nós temos que entender aquilo que nós entregamos para Deus e aquilo que nós vamos entregar. E eu vou dar um conselho para você aqui maduro e talvez um dos mais profundos que você já recebeu na sua vida. Se você não tem capacidade para suportar o silêncio, não entregue. Eu vou falar novamente. Se você não tem capacidade de suportar o silêncio de Deus, não entregue para Deus. Não entregue. Porque Deus não vai fazer no nosso tempo, do nosso jeito, e muitas das vezes não vai fazer como nós queremos. Segunda coisa que precisa estar queimando no nosso coração, à frente dele, vem um fogo devorador. E ao seu redor ruge grande tormenta. Não há nada, irmãos. Não há nada que Deus não faça no tempo dele. E não há nada, escute o que eu vou falar aqui, que ele não prepare isso. Veja, o fogo, ele vai antes, a presença, a glória, a unção vai antes. Eu vou ler novamente, à frente dele vem um fogo devorador. E o que simboliza esse fogo devorador? Você que gosta de colocar os impedimentos humanos na frente do que Deus pode fazer na sua vida. O fogo devorador tem o poder de dissipar tudo aquilo que está na frente. O fogo devorador tem o poder de quebrar todos os impedimentos. O fogo devorador tem o poder de transformar a pedra bruta em diamante. Tem o poder de quebrar todos os empecilhos. Tudo aquilo que está na frente, talvez impedindo, Deus manda como promessa para que seja quebrado, destruído. Então não duvide das promessas de Deus da sua vida. Ah, pastor, como que vai acontecer? Como que será? Viva, absorva, clame, busque, intensifique a sua vida com Deus. Mas espere tranquilo, que pode ter a mais absoluta certeza do que eu vou falar aqui. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águia. Eu sempre aprendi a viver e muitas das vezes a entender este silêncio. O fogo é para isso, nada mais do que isso, para mostrar que Ele está na frente de tudo, e tudo aquilo que for impedimento será quebrado. E muitas das coisas, e é preciso falar isso, pastores não têm coragem de falar isso, eu não sei porquê, mas eu tenho. Escuta, muitas das vezes, o que você pede, Deus não quer que aconteça na sua vida. Existe isso, existe. Deus é onipotente, escute o que eu vou falar aqui para você entender. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Vou repetir. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está à nossa frente. O fogo consumidor está à nossa frente muitas das vezes, irmãos.
Deus não vai querer. Deus vai dizer um não para nós. Como um pai diz. Hoje aconteceu um fato curioso lá em casa. A Lorena ela tá meia jururu por causa de, a gente não sabe se é uma gripezinha, alguma coisa. Normal, de mudança de clima. E aí, ela ficou meio irritadinha com a Ramona. Ela falou um negócio para a Ramona. Eu chamei ela assim e corrigi ela e falei assim: filha, você não pode falar isso para a Ramona. Pede desculpa para ela. Aí ela olhou para a Ramona e falou: desculpa, Ramona. Na hora que ela saiu, ela virou e falou assim: pai, te amo. Viu, Ramona? Eu falei para o pai que eu amo ele. Naquela hora veio na minha mente: Deus manda a gente ser como criança por causa disso. Criança, você pode chamar a atenção dela. Ela pode até não gostar do que você está falando, mas ela não deixa de te amar. Ela não deixa de entender que você é importante para ela. E é isso que nós temos que aprender com Deus. Ser como criança é isso. Deus vai dizer não, Deus vai impor limites. Deus não vai ouvir. O silêncio pode parar anos e até décadas. Ana suportou 20 anos, Penina dizendo: eu tenho e você não tem, Ana. Eu posso e você não pode. Mas a Bíblia diz que todos os anos ela subia para oferecer sacrifícios ao Senhor. Nós precisamos aprender isso. Escute bem. Na parte C do versículo, no capítulo 4. No versículo 4, ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito de aplicar. Aos espirituais, aquilo que é espiritual. Irmão, nós precisamos entender o mundo espiritual. Deus não age como nós agimos. Deus não age como nós agimos. Ele intima céu e terra a nosso favor. Ele tem poder. Um dia alguém perguntou para mim: pastor, Deus tem poder de mudar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Mas quando há algum propósito de Deus, nós precisamos entender isso aqui. Se Deus está dizendo não para nós e não está intimando o céu e a terra em nosso favor, algo Deus está preparando e algo Deus está nos ensinando. Você sabia que nós aprendemos mais na dor do que nas vitórias? É triste falar isso, mas é verdade. O tempo que mais nós se apegamos a Deus, infelizmente, e não deveria ser assim, é o tempo que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Quando eu digo vale da sombra da morte, quando nós estamos passando por problemas no casamento, na área financeira, na área da saúde, na área, enfim, em todas as áreas. E é aí que entra isso aqui, ó. Intima o céu e intima a terra em nosso favor. Se eles não estão intimando, aguarde. Não acelere as coisas, não ultrapasse o processo, não queime pontes. Seja inteligente. Quem aqui é pai e mãe? Levante as mãos. Pai e mãe. Quem ama os seus filhos? Levante as mãos. Quem ama? Não tem ninguém aqui que não ama, né? Pelo amor de Deus. Quem ama? Você morre pelos seus filhos. Briga pelos seus filhos. Briga. Você quer ver um pai e uma mãe ficar bravo e mexer nos filhos. Por que isso? Porque você tem o que? A proteção. É natural isso é um instinto, é proteção. Você sabia que Deus é como um pai para nós também? E Deus nos protege muitas das vezes de nós mesmos.
E a única maneira de Deus nos proteger de nós mesmos é nos manter dependentes dele. Vou te explicar para você entender a dinâmica disso. Eu demorei muito tempo para amadurecer e entender isso na minha vida. Deus, ele tem poder de, num estralar de dedos, fazer muitas coisas nas nossas vidas. Só que há um processo de aperfeiçoamento muitas das vezes. Deus sabe que a frustração é maior do que a dor de não ter. A pior coisa é você ter, conseguir alcançar e não conseguir administrar aquilo. Então escute o que eu vou falar aqui. Nesses 40 dias, numa conversa franca eu estou tendo com você através dessa pregação. Numa palavra rema para a tua vida, nesses 3 dias, você vai buscar milagres. Você vai pedir para Deus, Deus quebra esse silêncio. Você vai pedir para Deus, intime céu e terra em meu favor. Vem como fogo devorador para quebrar tudo aquilo que está impedindo a minha vida. Mas você vai dizer para Deus, Deus, aquilo que eu coloquei na sua mão eu não quero de volta. É no seu tempo.